você contasse aquela história sobre como você entrou no jornalismo, né? Você fazia jornalismo antes de ser jornalista. Como é que é essa história? Dá um overview pra gente aí sobre isso. Certo. Então, Marcelo, na verdade, eu entrei para o jornalismo sem saber o que era jornalismo. Em 2008, eu tinha 14 anos, eu acho, mais ou menos, e eu gostava muito de torcida organizada. E na época, o Orkut era a rede social, né, que bombava. E aí tinha as comunidades no Orkut e eu gostava muito de ficar nas comunidades de torcida organizada, ler, acompanhar o dia a dia. E eu via o que passava no jornalismo, o que se tinha de reportagens sobre torcidas organizadas era sempre a questão da violência. Sim. E quando a gente ia acompanhar nas comunidades, acompanhava o dia a dia das torcidas, a gente via que ia muito além do que se passava. Então, para mim, eu queria conseguir, de alguma forma, contar essas outras histórias das torcidas organizadas. Mas eu nem sabia. Morador da periferia, estudante de escola pública, e mal estudante ainda. Eu era um mau aluno, era mais da bagunça do que propriamente de estudar. E não sabia o que era jornalismo, não sabia nada, mas eu queria ouvir as torcidas. E com 14 anos, como que eu ia fazer para falar com o presidente de torcida para que eu queria fazer uma entrevista com ele? E aí eu criei um perfil fake que se chamava Entrevistador, entrava em contato com os presidentes e diretores de torcidas organizadas e falava, eu quero contar, quero falar dos projetos sociais, os materiais, a história da torcida, para colocar nessa comunidade. E aí todos aceitavam, porque todo mundo quer mesmo contar essas outras histórias além da violência. E aí eu mandava, era tudo por e-mail. Eu perguntava pelo Orkut lá, por Scrap, os recados lá no Orkut. E às vezes fazia as entrevistas ou por e-mail ou pelo MSN, que era mais ao vivo. E aí eu até gostava que conseguia perguntar uma coisa ou outra a mais. Mas era um roteirinhozinho meio que como a torcida foi fundada e essas coisas. E soltava na comunidade. E a comunidade foi crescendo, porque as torcidas queriam ler isso. E aí foi ganhando milhares, dezenas de milhares de membros, né? Na comunidade eram membros e todas muito comentadas. E eu fiz mais de 100 entrevistas com torcidas organizadas do país todo, de todos os estados, do Distrito Federal, as principais, do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Todas as principais torcidas eu fiz também. E foi até mais ou menos o fim do Orkut, eu não me lembro como que foi a queda, mas foi caindo aos poucos até sumir. E mesmo... tem um momento assim que alguém te fala, oh, isso aí que você está fazendo é jornalismo. Tem não, esse momento? Não tem. Porque eu não tenho familiares do jornalismo, nunca tive, antes de entrar para o jornalismo, eu não tinha amigos jornalistas, não tinha nada. Então era muito uma diversão e começou a comunidade, terminou a comunidade, eu não sabia que era jornalismo, o que era jornalismo, e eu falava que eu queria ser entrevistador, eu queria entrevistar as pessoas, e sobretudo as torcidas organizadas, né? E aí, depois, quando eu terminei o ensino médio, fiquei 1 ano fora, trabalhando, sempre, nesse período, desde os 15, a partir dos 15 anos, eu sempre trabalhando em várias coisas, em vários outros serviços. E aí, depois no segundo ano, depois de eu ter terminado o ensino médio, eu fui pesquisar lá faculdades que daria para fazer. E aí eu descobri que não era de entrevistador, e sim jornalismo. Que demais.